Segundou com mais uma semana começando com o campeonato inglês, italiano e português, tendo o fechamento das suas rodadas. As melhores dicas para esses duelos, vamos dizer agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Segundou, hein? Mais uma semana começando, alguns jogos aí pelas ligas europeias, né? Fechamento de rodadas, vamos destacar aqui Inter de Milão entrando em campo, West Ham, que tem vários brasileiros, e também a equipe do Porto, Matheus Montenegro. É isso mesmo, Fábio Armando. Segunda-feira, sem Série B, tá desanimada, a gente tem algumas ligas europeias ali, vamos analisar elas, né? Falar do joguinho da Premier League, um joguinho da Liga Italiana, esse é um jogaço, tá? Diga-se de passagem. E também um joguinho ali da Liga Portuguesa, agora para você, apostador. Bom, vamos começar na Itália, que é o principal jogo desta segunda, né? Lazio e Inter, 4h45 lá no Estádio Olímpico de Roma, pela 16ª rodada, o jogo aí que vai finalizar, né? Esta 16ª rodada do Calcio. Bom, agora a gente vai para onde, Matheus? A gente vai para o aplicativo do Game Arena, que inclusive está pintando aí agora na tela, que você pode baixar de forma gratuita, apenas apontando a câmera do seu celular aqui, ó, para o QR Code que está aparecendo aqui do lado, beleza? Dois times que estão muito bem na temporada, como o Fábio disse, estão bem no Campeonato Italiano e também nas competições europeias, tá? A Inter de Milão tá ali no G8 da Champions League, a Lazio tá líder da Liga Europa, né? Não disputa a maior competição ali. Inclusive o retrospecto recente aí, ó, os últimos 5 jogos das duas equipes, é bem parecido, 67% de aproveitamento igual, só muda ali a ordem de vitórias, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, Fábio, irmão? Por quê? Inter de Milão, terceiro lugar, a Lazio, quinta, mas a pontuação é igual, 31 pontos. Confronto diretaço, né? Sim. Valendo aí as primeiras posições, né? Uma vaga na Champions League, por exemplo. Não, né? até a liderança, pode dizer, os dois times estão apenas 3 pontos do líder. Pontos, e a Inter de Milão tem um jogo a menos, né? Em relação a Atalanta e Nápoles. Então, a Atalanta que tá muito bem nessa temporada, né? Avassaladora aí, engatando vitória atrás de vitória, assumiu a liderança do Nápoles. Muito bem, vamos ver os confrontos recentes aí das duas equipes, né? A Inter de Milão que ficou... Começar pela Inter? A Lazio, né? Vamos começar pela Lazio, dona da casa, né? Fez 3-1 no Ajax, né? Grande vitória. Fora de casa, na Holanda. Né? A gente foi no ambas marcas nesse jogo, então bateu, suave, então né? é o que interessava. Venceu o Napoli, né? Vice-líder, 1-0 fora de casa, resultado importante. E venceu a Napoli também pela Copa Itália, eliminou a Lazio na Copa Itália, então 2 vitórias seguidas aí contra o Napoli. E perdeu do Parma, né? Que foi um tropeço. E teve um empate em casa com o Ludogorets, né? Foi o único jogo que ele Liga empatou Europa. na Liga Europa. Ele ganhou os outros 5. 16 pontos em 6 jogos a Lazio tem na Liga Europa. Mais tá? muitas vitórias. Bem Aí depois desse jogo só vitória, né? Sim. Aí até... Cara, se a gente puxa esse recorte aqui a partir do 20 que está aparecendo lá embaixo na tela, né? São um total de 12 jogos que a Lazio tem 10 vitórias, um empate e uma derrota. Então, assim, um retrospecto recente absurdo, tá voando realmente o time da capital italiana, tá? Inter de Milão, muito bem na temporada mais uma vez, né? Até vem de uma derrota ali para o Bayer Leverkusen, fora de casa, dá pra gente relativizar, né? Uma derrota aceitável aí, o time que tá em 6º lugar lá na Champions League, tá conseguindo vaga direto nas oitavas, e no campeonato italiano tá muito bem, né? 3º lugar, pode até assumir a liderança, porque tem um jogo a menos, enfim... Mais uma grande temporada da Inter de Milão e, assim, não sofre tantos gols, tá? Diga-se de passagem. A gente traz um recordezinho ali, ó. Essa sequenciazinha de 6 jogos aqui que estão pintando na tela, o Inter conquistou as 5 vitórias sem sofrer gols, tá? Isso. Então, uma defesa que vem funcionando muito bem aí da Inter. É o grande trunfo, né, da temporada aí do time da Inter de Milão. Tomou 4 ali da Juventus, mas foi um jogo show, atípico, né? Ele também fez 4, sim, que também não era sim. muito comum, né? Não é muito comum da Inter de Milão fazer tantos gols assim, ainda mais no jogo contra um time forte como a Juventus. Mas... Sim. É um time que vai brigar aí. Eu acho que na Liga dos Campeões é um time que pode surpreender. Sim, pegou não o final, é favorito, recentemente, né? Não é favorito, mas pode pintar ali, né? Dependendo dos cruzamentos e tal. E tá bem no Campeonato Italiano. Eu acho que vai chegar até o final disputando o título. Vamos agora para o nosso momento mais nacional. Sim, vamos dar uma olhadinha nas odds, né, desse confronto. Inter de Milão favorita, eu diria que cara, tá um pouco abaixo do que eu esperava. Eu esperava que o confronto fosse mais nivelado, tá? Também. Ao meu ver, tá dando um favoritismo aí até relativamente grande pra Inter de Milão. Por exemplo, a gente tem um Lazio, um empate pagando 1,66. Eu vejo valor aqui, tá? É um time que tá muito bem na temporada, a Lazio, velho. Mas ainda assim, vamos fugir de resultado final. Porque uma vitória da Inter também não é loucura não, beleza? Tô falando em termos de valor aqui. Mas... são dois times que estão muito bem, que podem facilmente aí vencer esse jogo aí. Não descarto vitória para nenhum dos dois lados. Então, Fábio, mano, eu prefiro focar em gols, mas que vão sair poucos. Essa eu acredito que é uma tendência boa para esse confronto. A defesa da Inter de Milão é muito boa, né? A da Lazio também, tá? Não vem sofrendo tantos gols. Eu acho que vai ser um jogo pegado, um jogo difícil para as duas equipes, né? Inclusive, meu palpite aqui seria um 0-0, tá? Meu palpite para esse jogo é 0-0. Gosto do menos de 3 gols asiáticos, olha. Ao meu ver, é uma pedida muito boa. A odd não está um primor, 1,49 só, mas pelo custo-benefício. Quem quiser se arriscar um pouquinho mais até, eu deixo a recomendação do 1,80, aqui, ó, do menos de 2,5 pagando 1,86. Qual é a diferença
por menos de 3, que se sair 3 gols exatamente, lá na outra a gente tá protegido, tá? Então se o placar for 2-1 para um dos dois lados ou 3-0 eventualmente, a gente tá protegido aqui no menos de 3. E como a nossa metodologia aqui no Bet do Dia é prezar mais pela segurança, a gente vai nessa. Quiser se arriscar um pouquinho, pega o menos 2.5, que aí tem um odd maior, né? Então, mas vamos nessa aqui, 5 então, essa aqui é a melhor pedida. Então fomos aí, lemos que teremos poucos gols, né, nesse jogo Lazio a expectativa e é essa. Inter, expectativa é essa. Bom, então a gente agora sai da Itália e vai para onde, Matheus? Vai para a Inglaterra, porque tem duelo de brasileiros. O Bournemouth de Evanilson contra o West Ham de Lucas Paquetá. Quem será que vai levar melhor? Quem vai levar melhor? Na tela, produção, aí as informações do jogo, segunda, 5 da tarde, né? Mais um jogo aí, mais uma vez que o West Ham fecha a rodada, né? Fechou também nessa última rodada aí, a 15ª, também fecha na 16ª, mas o jogo agora é fora de casa, lá no Vitality Stadium, né? A casa do Bournemouth. Exatamente, né? É um confronto que, assim, difícil de prever alguma coisa, porque esperava-se um pouco mais do West Ham nessa temporada e o time não está tão bem assim. Já o Bournemouth foi uma equipe que está surpreendendo, tá? Pode ser até uma das sensações aí da Premier League, junto com o Brentford ali, eu diria. Time que conquistou vitórias aí interessantes, venceu o Tottenham recentemente por 1-0 em casa, venceu o Arsenal por 2-0 já nessa temporada também. Então é um time que está surpreendendo, tá bem nessa temporada. E eu acredito que vai ser um jogo difícil aí para a equipe do West Ham, tá? Vamos chamar o aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas que a gente tem para esse confronto. O momento recente, inclusive, do Bournemouth foi a melhor, tá? Vem de 3 vitórias seguidas. Tabela de classificação na tela, Fábio, irmão. A gente tem o Bournemouth em 8º, tá? 24 pontos, um bom retrospecto, né? Para uma equipe do City, né? Que fecha o G4. Por exemplo, muito bem, 3 pontos, muito bem observado, Fábio, irmão. E está bem na frente aí do West Ham, que só tem 18 pontos na competição, é o 14º lugar. É isso, precisa da vitória aí para se aproximar, né? Vamos até ver os confrontos agora, começando pelo Bournemouth, que venceu o Ipswich Town, né? 2-1, venceu o Tottenham 1-0, fez 4 no Wolverhampton. Fora também. Aí teve 2 derrotas, né, para Brighton e Brentford, né? 2 derrotas ali. Equipes ganhou até do City também, equipes né, do mesmo nível, né? Sim. Estão ali tentando uma vaga em competição europeia, perdeu os 2 jogos, mas venceu o City, né, nessa sequência ruim do City. O curioso é que dá um calor nos grandes, né, velho? Isso. Bateu o Tottenham, Arsenal e o City nessa temporada. Realmente. Aí, contra o Liverpool, que destoou, perdeu por 3-0. Sim, tomou 3-0, é verdade. Mas é o líder, né? Sim. E o West Ham, que no último jogo venceu bem, né? Finalmente, né, velho? Não tá tão bem, o West Ham. Tão bem não, né? Eu achava que tinha sido 3-1, mas foi 2-1. Por Wolverhampton, né? Duelo também de brasileiros, mas conseguiu vencer fora de casa, né? Que se recuperou das derrotas para Arsenal e Leicester. O West Ham nessa temporada tá muito estável. Nesse recorte recente de 7 jogos, eu até posso dizer que tá bem, porque ele conquistou vitórias interessantes ali, né? Ele pegou o Arsenal nessa sequência aí, né? Perdeu, mas ele venceu o Newcastle e venceu também ali o Manchester United, tá? Então foram 2 boas vitórias, né? Mas se a gente puxa até um recorte mais recente, ó, a gente vê ali que o time vinha numa sequência muito ruim. Ele ganha pouco, né? Ele ganha muito pouco, velho. É complicado aí, o West Ham não tá nada bem. Fora de casa ele não ganha, né? Só que teve o Newcastle, né? Que destoou, mas de resto é difícil achar uma vitória fora de casa da equipe do West Ham. Sim, pois é, tem perdido boa parte aí de seus jogos fora de casa. Agora sim, um destaque que eu gostaria de fazer é em relação a ambas marcas, tá? Ó, por exemplo, 7 jogos aí que tá pintando na tela, o time tanto conseguiu deixar seu gol e acabou sofrendo também, né? A defesa tá bem ruim do West Ham nessa temporada, mas ele consegue deixar seus golzinhos, tá? É uma estatística aí que vem acontecendo bem nessa temporada. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, as odds aí na tela, Matheus. Favoritismo grande até, tá? Alto, né, pra equipe do Bournemouth. Ó, de 1,71 só, olha aí, ó, The Cherries essa temporada tá muito bem, tá? Eu acho que a odd acaba estando baixa, tá? Fosse um empate na aposta do Bournemouth nessa odd aí, eu até acho que teria seu valor. Mas como a odd do Bournemouth ela tá muito baixa na vitória, eu acabo descartando qualquer coisa relacionada a valor aqui em termos de resultado final. Não confio em nada a favor do West Ham, né? O empate, o West Ham até paga 2, é uma odd alta, mas ainda assim não confio, acho que o Bournemouth pode muito bem vencer esse jogo. Ao meu ver, velho, eu acho que o que vai pesar muito é gols. Ambas marcam, pagando 54, ao meu ver, é uma boa pedida. A defesa do Bournemouth, ela tem sido até interessante nessa temporada, mas eu acho que vai prezar muito o West Ham, tá? Que é uma equipe cujo poderio ofensivo tem funcionado nessa temporada, vem de uma vitória, chega mais empolgado, acredito que vai conseguir deixar seu golzinho aqui nesse confronto, né? E a defesa tem sido muito falha ao longo da temporada, com certeza não, né? Nunca podemos dizer com certeza, mas muito provavelmente deve pintar o golzinho do Bournemouth também, então ambas marcam a pedida para esse confronto. Acho uma boa, né? O Bournemouth também sofre gols, né? Não é uma defesa tão segura assim. O West Ham, se teve derrotas onde ele fez gol, né? Pro Arsenal, por exemplo, foi 5-2, né? Então, é um ataque aí que pelo menos vem deixando seu golzinho, apesar de não vencer tantos jogos. Bom, então é isso. A gente sai da Inglaterra e vai para onde? Para Portugal, Matheus Montenegro. Para falar do campeonato português.
Temos aí o Porto contra o Estrela Amadora, Matheus, mais que joga a Liga Profissional. Perfeito, é um time profissional, né? Diga-se de passagem, que é o nome da equipe apenas, né? Cartela na tela aí, vamos dar uma olhadinha nas informações para esse confronto, por favor, Segunda, 5h15, né, da tarde, ali no Estádio do Dragão, a Casa do Dragão, que é a casa do Porto, não é isso? Sim. Muito bem, vamos à 14ª rodada aí da Liga Portuguesa. Vamos para a classificação, Matheus, porque o Porto já não é aquele Porto, né? Cara, assim, a grande questão que eu destaco do Porto é que os outros times estão muito bem, né? A gente viveu ali um bom período nos anos 2000, pode-se dizer, que o Porto dominava o futebol português. Hoje já não é bem assim. O Sport, inclusive, viveu um momento muito ruim, né? Ele viveu uma seca muito grande, que Porto e Benfica eram quem dominavam ali, e o Sport deu essa crescida, é atual campeão, né? Com a campanha muito boa do Rubem Amorim, que saiu e foi pro Manchester United, e agora tá fazendo uma campanha absurda também, né? Tem um dos melhores atacantes da atualidade, que é o Gyökeres, o Sport. Mas enfim, o foco aqui é o Porto, né? O time tá ali em terceiro lugar. A grande questão é que ele já tem um jogo a mais do que o Benfica, por exemplo, tá? Então, assim, a gente pode considerar aí que ele não tá com a mesma pontuação do Benfica, ele tá atrás ali dos seus dois maiores rivais. A grande questão é, esses três times, eles sobram em relação aos demais do Campeonato Português. O Estrela Amadora, por exemplo, ele é apenas o 13º colocado com 12 pontos. E pra gente ter uma ideia de parâmetro, o Estrela Amadora, quando jogou contra o Benfica fora de casa, tomou um 7-0. Então, assim, disparidade bem grande do Porto para o Estrela. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Porto que jogou pela Liga Europa, né, esse meio de semana, e venceu, né? O como é que é? Tente. Não vou falar, né? É o Midtjylland. Eu acho que é isso. Midtjylland. É da Dinamarca, né? É da Dinamarca. Midtjylland. Da Dinamarca. Quem joga lá é... Cara, eu nem sei se tá lá ainda. O Marrone, ex-Vasco, ex-Atlético Mineiro. Achava que era das duplas. De Bruno. É amigo de Bruno. Bruno tá lá não, eu acho. Tá. Bom, 2-0 aí no time dinamarquês, né? Sim, acredito que sim. Se não for, é Noruega, é um país nórdico, mas é Dinamarca, com certeza, tá? Aí empatou com o Famalicão, né? Tropeço aí venceu o Casa Pia, eu gosto muito dos nomes do time português. Muito bom, muito bom. Empatou com o Anderlecht Liga Europa. Teve um momento ruim de 3 derrotas. Moreirense, né? Perdeu pro Moreirense, perdeu pro Porto, aí perdeu pra Lazio na Liga Europa. Benfica. O Porto perdeu pro Benfica. Perdeu para Lazio também, a equipe do Porto. Agora é o seguinte, o que eu gostaria de destacar ele teve essa sequência de 4 jogos sem vencer, mas os 4 foram fora de casa, tá? Em casa, o Porto é um time que tem sido avassalador nessa temporada, não perdeu nenhum jogo em casa ainda. A gente observa aí, o começo da temporada foi muito bom do Porto, tá? Olha, boa parte dos jogos aí, ele vence em casa e vence marcando pelo menos 2 gols e não sofre gol também, tá? É um time que dentro de casa ele é muito bom. Inclusive olhando a tabela de classificação, só pra gente ter aqui um parâmetrozinho, o Porto ele é o vice-líder atuando em casa, 7 jogos, 7 vitórias e 17 de saldo. Muito bem, vamos ver agora os confrontos do Estrela Amadora, né? Que está na parte de baixo, mas vem de vitória contra o Arouca. Sim. Ex-jogador do Santos, né? Que agora é um time. O Fluminense. Cresceu na vida. Sim, cresceu na vida. De jogador para um time. Aí perdeu para o Farense, perdeu para o Benfica 7-0. E 5-1 do Sporting. Esses dois jogos aí são um parâmetro bom, né? E foi bom porque foram os dois fora de casa. Então a gente parametriza um pouquinho, por isso uma vitória tranquila se espera aí a favor do Porto. É isso, então vamos para o nosso momento Bet Nacional, mas as odds, Matheus Montenegro, não ajudam, né? Tem que procurar uma goleada aí. Mas é de se esperar, né? Odd 1.13, a disparidade é muito grande e aqui não tem muita enrolação não, Fábio Mano. A gente vai na aba de handicap e eu até acho que, tipo assim, eu esperava até um odd menor do Porto, tá? Podia estar até abaixo de 1.1, não descartaria. Então, a gente acaba enxergando o valor aqui no handicap menos 2 a favor do Porto, odd 1.66, muito boa essa aqui. Seguinte, o Porto ele tem que vencer por 3 ou mais gols para ser green. A gente acredita que isso vai acontecer com certa tranquilidade. O Benfica venceu por uma diferença de 7, o Sporting venceu por uma diferença de 4, o Estrela Amadora, né? Então, a gente acha que o Porto deve vencer em casa por pelo menos 3 gols. Mas, se só vencer por 2 gols, ainda é reembolso, a gente tá protegido, tá? Então, acaba sendo uma opção maravilhosa, a melhor dessa segundona, diga-se de passagem. Por isso, selo Hotbet, porque essa é a melhor aposta da segunda e a gente vai com R$100 nela. Bem segura, boa odd aí para a equipe do Porto conseguir vencer aí com certa tranquilidade o Estrela Amadora, time que está na parte de baixo ali na classificação do Campeonato Português. E com essa partida a gente chega ao final, tá, dessa edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no nosso Instagram, @tvbetoficial, e vai no nosso site, tá? tvbet.com, lá tem mais conteúdos para você, apostador. Não é isso, Matheus Montenegro? Isso mesmo, Fábio Hermano. Tamo junto. Muito obrigado pela paciência e audiência de todos vocês. Forte abraço.